Você está no Cláusula Pétrea e você vai entender hoje porque é quase impossível que o Lula seja reeleito. Você vai entender também onde o Flávio Bolsonaro está conquistando vitórias impressionantes. E eu quero te explicar também com detalhes, mostrando uma notícia aqui, porque o bolsonarismo é muito mais forte que o lulismo e isso está sendo revelado nas pesquisas eleitorais. Primeira matéria aí na tela. Se você é a primeira vez que você está aqui, inscreva-se, ative aí as notificações. A gente sempre tem um papo bem legal aqui, uma análise bem profunda do cenário político. Combinado? Vamos lá. A primeira notícia que eu quero conversar com vocês é essa aí, ó. A situação dos governos do PT quando disputou a continuidade. Se você analisa esse número aqui, onde eu estou passando a setinha do mouse, você vai ver que é a primeira vez que o Lula vem tentar a reeleição com a desaprovação maior que a aprovação, tá? Por que eu disse para vocês no início que isso aqui mostra que é quase impossível que o Lula seja reeleito? Porque o PT não chegou em uma condição tão ruim assim nem com a Dilma em 2014. Vocês sabem que a Dilma, né, ganhou assim por muito pouco e já tinha ainda aprovação maior do que a desaprovação. Aqui no Lula, o cenário é o exato oposto, né, como foi quando estava com a Dilma, tá? Agora, isso aqui, ó, reforça a minha opinião de que é quase impossível o Lula vencer essas eleições. Porque, presta bastante atenção para você entender. Eu tenho trazido aqui para vocês, nos últimos vídeos, inclusive, por isso que eu falo para você acompanhar e ativar as notificações, né? Porque isso aqui é série da Netflix, meu amigo, você tem que acompanhar todos os vídeos. Mas olha só, pessoal, olha isso aqui. Eu quero que você preste atenção nesse número de aprovação do governo Lula, tá? A aprovação. Como assim, Elias? Isso aqui são os números de ótimo ou bom, tá? Tá bem pequenininho aqui. E o Lula, ele está oscilando entre 28% e 29%. Por que eu trago isso aqui para vocês? Esse aqui é o oráculo, né? O lulômetro. Por que eu trago isso aqui para vocês? Analistas estatísticos de eleições, pessoas que trabalham com números, falam o seguinte, que abaixo de 30 pontos na avaliação de ótimo ou bom, o governo é praticamente impossível que o presidente seja reeleito. É praticamente impossível. Isso aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro estava abaixo, no ótimo ou bom aqui, perdeu as eleições. A Dilma estava um pouquinho acima, venceu por pouquinho. O Lula tá pior do que o Bolsonaro. Tá pior. E aí o Lula vem para a reeleição, assim, tentando uma coisa que nunca aconteceu na história. Então, as estatísticas mostram que o governo tá terrível. Tá terrível. A situação tá muito ruim. Isso casa com isso aqui que eu quero conversar no vídeo de vocês ainda hoje, mas o que eu já venho falado nos últimos vídeos. O governo Lula está desesperado, a cúpula petista externaliza esse desespero em entrevistas, declarações. O Lula está descontrolado, tentando fazer propaganda de tudo enquanto é jeito, atacando o Flávio usando Pix, atacando o Flávio naquele discurso de soberania, porque é aquilo que traz popularidade para o PT. Então, a verdade é que o governo Lula está em desespero total. Por quê? Tanto esses números de desaprovação quanto as tendências de pesquisas eleitorais estão terríveis para o Lula. Terríveis. Pra vocês terem uma ideia, se você pega a conjuntura das pesquisas eleitorais, nesse mesmo período, nas últimas eleições, o Lula estava 10 pontos à frente do Jair Bolsonaro no cenário de segundo turno. Agora, nesse ano, o Flávio já está na frente. E quando você percebe a tendência dos gráficos, a tendência de escolha, quando o eleitorado vai se solidificando, essa diferença pró-Flávio Bolsonaro, ela está só aumentando. Por isso que eu gosto desse tipo de análise. Se você não me conhece, se é a primeira vez que você está aqui, eu gosto de análise com pé no chão e seriedade. Porque eu não fico vendendo aqui para as pessoas que o Flávio vai ganhar no primeiro turno. Não acho que vai. Eu não fico vendendo aqui que o Lula já acabou. Não. Eu não fico vendendo aqui que a diferença vai ser, não, a diferença vai ser enorme, o Flávio vai ganhar de muito. Não, não é assim. Agora, analisando a postura do Flávio, as alianças do Flávio, as costuras políticas do PL, as tendências de pesquisa, as análises estatísticas de especialistas, não é de político. Eu não fico pegando uma análise de um cara lá de dentro do PL e trago aqui para vocês verem. Não. Análises de estatísticos. Deixa eu contar um segredo para vocês. Muitos desses estatísticos anti-bolsonaristas, já admitindo que a situação do Lula é terrível. E tem muita gente que está bancando seriamente, que o Lula não vai se candidatar, que ele vai desistir de sua candidatura. Vamos ver como é que vai ficar. Lembra que eu falei para vocês que eu queria mostrar uma vitória impressionante do Flávio? Também tenho comentado isso aqui nos últimos vídeos, mas isso aqui está só se solidificando a cada vez mais. Olha só isso aqui. Em Alagoas, Flávio tem 51% dos votos válidos, superando Lula, que está com 40,6%. Alagoas, Nordeste. Flávio está crescendo no Nordeste. Isso aqui é um movimento que está deixando a campanha petista assim, maluca. Eles não sabem para onde correr, não sabem onde erraram, não sabem o que fazer. Na verdade, eles sabem o que fazer, eu já vou te mostrar aqui. Mas
Os caras surtaram de vez. Por quê? Em todos os estados, somando Norte e Nordeste, o Flávio, se comparado com Jair Bolsonaro em 22, melhorou. Melhorou, tá? Todos os dias, absolutamente todos os dias, eu vejo aqui informações, perfis, né, que divulgam pesquisas eleitorais. Eles trazem os dados atuais de pesquisas que nós temos nos estados, comparando com o resultado final de 22. O Lula perde 5 pontos percentuais em um, 3 pontos percentuais no outro, 4 pontos percentuais no outro. Por que eu estou dizendo para você? Porque isso, no total, dá uma diferença de 5 milhões, 6 milhões, 8 milhões de votos no Nordeste. No Nordeste. Então, assim, cara, eu entendo de fato por que tem muita gente que tá bancando que o Lula não vai se candidatar. Tá? Porque aqui o Lula, os números, toda a conjuntura me mostra claramente que essa eleição está muito mais para o Lula perder do que para vencer. Agora, qual que vai ser a reação do PT? Qual que vai ser a reação do Lula? Vai ser essa aí que está na tela para vocês. Do combustível à conta de luz, Lula aposta em pacote de benesses para conter desaprovação recorde a 6 meses da eleição. Pois é, sabe o que significa isso aqui? Deixa eu parafrasear para você de maneira bem simples para você entender. O Lula vai quebrar o Brasil para tentar ser reeleito. Eu tô cantando essa pedra desde o ano passado no meu outro canal, se você me segue lá eu falo sobre isso. Vários outros analistas estão falando isso, que o Lula já ia destruir a economia para tentar ser reeleito, tá? E, inclusive, eu trouxe no último vídeo para vocês que o pacote de benesses do Lula seria na casa dos 400 bilhões, certo? Já tem economistas dizendo que esse pacote de benesses pode custar 700 bilhões aos cofres públicos. 700 bilhões. O que o Lula... Presta atenção no que eu vou te falar. Não quero te fazer medo, estou te mostrando a realidade. O que o Lula vai fazer para tentar ser reeleito em 2026 vai ser pior do que a Dilma fez em 2014 e olha o buraco que a Dilma Rousseff jogou o Brasil. Olha o buraco. A Dilma Rousseff em 2014, 2015 e 2016 e o Lula desde 2023 até agora, início de 2026, eles estão sendo pior do que uma pandemia foi. Então o que esses caras vão fazer para destruir o Brasil não é brincadeira. Não está escrito. Tá? Vamos continuar a nossa análise aqui. Olha só, o que o Ricardo Penha traz pra gente. O modelo econômico petista é um desastre. Lula vai conseguir entregar um aumento de 10 pontos percentuais na dívida bruta do país. Detalhe, tudo isso com um aumento importante de carga tributária. O Lula, a cada 27 dias, em média, eu até guardei essa informação, até decorei, o Lula aumentou o imposto. A cada 27 dias, em média, no seu terceiro mandato, ele aumentou o imposto, ele criou um imposto novo. Certo? Certo. A arrecadação do governo federal está batendo recordes. Nós estamos no dia 6 de abril de 2026. Nós já arrecadamos 1 trilhão em imposto. 1 trilhão. 1 trilhão, ok? Ou seja, se nós estamos arrecadando mais, isso significa que o governo tem mais dinheiro. Se o governo tem mais dinheiro, o mínimo que o governo deveria fazer, o mínimo, é controlar as contas públicas, certo? No governo Lula, não. O déficit está aumentando. Você consegue entender essa matemática? Se eu estou arrecadando mais, a minha dívida, ou ela deve se manter estável ou diminuir, porque eu estou arrecadando mais. Não, o Lula fez a proeza de aumentar a dívida, mesmo aumentando a arrecadação. Não está escrito o desastre que é um governo do PT. Não está escrito. Meu Deus, como as pessoas não enxergam isso? Como tem gente que parece que não sabe fazer conta de mais e de menos. Pelo amor de Deus, quem é um maluco que coloca um bandido desse, corrupto, populista, enganador, manipulador? Nós vamos pagar a conta. Eu estou impressionado, eu estou com medo do que vai acontecer no Brasil nos próximos anos no que tange a economia. O brasileiro vai ter que passar por mudanças radicais, nível Argentina. O que o Milei está fazendo na Argentina é excelente, é maravilhoso, mas dói. Dói na população, principalmente a mais pobre, principalmente a que depende de programas sociais, de subsídios do governo. Mas o brasileiro, enquanto não experimentar um negócio assim, acho que não vai dar jeito. E olhe lá, e olhe lá, e olhe lá, ok? Ranking dos políticos. Ainda no governo Lula 3, o Brasil deve atingir a marca alarmante de 8,6% de déficit nominal. Para você que não sabe, o déficit nominal é o saldo final que sobra após o governo gastar mais do que arrecada e somar a isso o pagamento dos juros da dívida. Isso aqui é o ciclo do fracasso. Por quê? O governo é irresponsável e gasta demais. O governo não controla as contas públicas. O que o Banco Central Independente faz? De maneira correta. É triste, mas faz de maneira correta. Precisa aumentar os juros para controlar a inflação. Certo? O governo irresponsável que é, ele vê que a economia está desacelerando por conta da taxa de juros alta. Certo? Qual é a reação do governo mediante a taxa de juros alta?
estímulo artificial de crédito. Eu vou dar crédito para a população comum consumir mais. Qual que é o resultado disso? Se o juros está maior, esses juros que a população vai pagar desse crédito vai ser maior. Resultado, endividamento. O endividamento faz as pessoas consumirem menos. O que o governo faz? Mais estímulo de crédito. É um ciclo do fracasso. É o governo Lula cavando para colocar o Brasil num buraco que não tem fundo. Meu Deus, onde a gente vai parar? Essa outra notícia aqui, o Brasil bateu o maior índice de endividamento familiar desde 2010. Pois é, não foi coincidência. Quando o governo gasta mais do que arrecada, o Banco Central sobe os juros para segurar a inflação, etc. É isso que eu acabei de falar com vocês. Estamos batendo o recorde de famílias endividadas. Desde que Lula assumiu, 11 milhões de pessoas foram adicionadas ao sistema, aos devedores. São 11 milhões de pessoas a mais lá no sistema de SPC e Serasa com nome sujo. Ok? O que o Lula faz na economia, cara, não tá escrito. Não tá escrito. E pra gente encerrar nossa análise de hoje, por que o bolsonarismo é mais forte que o lulismo? Essa aqui é uma análise e um gráfico que o Jotinha publica aqui, que eu achei muito interessante, eu precisava trazer para vocês, pra gente ter um cenário real do que é a política, tá? Por que o bolsonarismo é mais forte que o petismo? Olha só, aqui, ó, onde está a setinha amarela, foi o momento onde as menções, o sentimento positivo em relação ao Flávio aumentou. E sabe o que aconteceu nisso aqui? Foi quando viralizou aquela música Meu Amigo Flávio, que era uma crítica ao Flávio, acabou sendo usada por seus apoiadores. Quem pensou nessa propaganda? Ninguém. Isso aí surgiu e cresceu nas redes de maneira orgânica, tá? Por que eu tô dizendo para você? Isso aqui demonstra como que funciona o comportamento das pessoas. Por que o Bolsonaro é fortíssimo politicamente? Porque alguém fez o nome do Bolsonaro, tem um marketing por trás, tem alguém que investiu dinheiro, estruturou uma boa campanha para colocar o nome do Bolsonaro em visibilidade? Não. O Bolsonaro, ele conquistou o que ele tem hoje, o eleitorado, a fidelidade, a paixão de muitos. Agora criou um movimento político, né, o nome de bolsonarismo, porque ele é. Porque ele é. Não foi pelo que ele deu, não foi pelo que ele fez, não, é porque ele é. Por suas opiniões, por sua postura, pelo seu jeito de ser, o que ele é. No off, ele é também em público, certo? Então, você pode gostar, você pode odiar, você pode ter críticas. Como eu gosto demais dele, tem algumas críticas, gosto demais. Agora, fato é que ele conquistou isso de maneira orgânica. É um sentimento natural que surgiu nas pessoas de afeição ao Bolsonaro, certo? Com o Lula, não. Como o Lula ganhou essa popularidade que ele tem hoje? Pelo que ele deu para as pessoas. Pelo que ele deu. Se você pegar o grosso, faça esse exercício alguma vez. Eu já fiz isso várias vezes. Tem uma pessoa que é ultra ignorante em política, mas é petista. Eu fui perguntar, por que você vota no Lula? Não, porque quando o Lula era presidente eu consegui comprar minha casa, consegui comprar meu carro. É porque eu lembro que na época do Lula tinha muito emprego e minha vida tava boa. É assim. Ah, não, porque o Lula deu um bolsa não sei o quê, deu um auxílio não sei o quê. É por isso, é porque o Lula, pelo que o Lula fez. O Lula venceu em 22 pelo anti-bolsonarismo, não pelo lulismo, não pelo petismo. O Lula é um projeto falido. O Lula vem de uma ideia falida. O modelo de governo petista destrói países. Destrói países. E tá destruindo o Brasil de novo. De novo. Inclusive, eu fico com dó do Flávio. Vai pegar um país horrível para administrar. Horrível. Eu espero que esse seja o último ano onde nós tenhamos Lula na presidência da República. Espero demais, cara. Espero demais. Porque a gente não merece. Eu sei que o brasileiro faz muita força para fazer besteira, mas a maioria não merece isso. Não merece. Se você perdeu o nosso último vídeo, você precisa assistir. Tem muita informação, notícia, você precisa absorver para entender melhor o cenário político. Então é só você clicar nesse vídeo que está passando aí do seu lado. Combinado?